Boa tarde, pessoal, irmãos, amigos, pastores. Eu vou deixar aqui a minha opinião a respeito do louvor que a moça aqui do Marajó, ela gravou. Onde tem o título da música sobre fariseu, se não me engano, não me falha a memória, como é que é o nome da música? Canção de fariseu, uma coisa assim. Quem eram os fariseus? Quem eram os fariseus na época? Os fariseus era um povo que eles adoravam a um Deus por nome de Deus Torá. Eles eram devotos de Torá. E era o povo que batia de frente com Jesus. Eles rejeitavam Jesus, não aceitavam a religião de Jesus, as pregações de Jesus, eles não aceitavam a pregação de Jesus. A moça falou que o nosso louvor, quando nós canta para nós mesmos. Na tradução dela, é chamando os crentes de fariseu. Pro outro lado, ela fala sobre quando nós sacrificamos. Quando nós sacrificamos, tá lá no livro de Mateus. Mateus capítulo 6, versículo 33, que diz que o sacrifício é uma indicação e devoção nossa própria a nosso Deus. Quando nós sacrificamos para Deus, para nós sermos revertidos, para nós sermos inspirados, para nós ter inspiração do Espírito Santo, para nós poder ter comunhão com o Senhor, entendeu? Então, quando ela fala que, portanto, sobre as pessoas que cobram dízimos e oferta, isso é bíblico. Quantas igrejas não estão sendo construídas? Quantos templos já não foram construídos? Se existem pessoas que desviam dinheiro da igreja, ninguém pode evitar isso aí. Isso aí é uma coisa que tem que ser colocado entre Deus e essas pessoas. Mas nem todos nós desviamos dinheiro da igreja. Quando nós pedimos dinheiro da igreja, pedimos dinheiro na igreja, é para nós construir uma igreja, para nós construir um templo. E muitas das vezes nós nem conseguimos isso. É obrigado nós vender rifa, é obrigado nós ir para a rua, é obrigado nós vender roupa, é obrigado nós pedir da força política, porque os dízimos e oferta são pouco hoje dentro das igrejas, entendeu? Então, como Tiago, ela fala, quando nós oramos para nós mesmos. A Bíblia Sagrada, ela é bem clara em dizer que quando nós formos orar, está lá no livro de Tiago, capítulo 5, do versículo 16, quando nós formos orar, que nós oramos por nós e uns pelos outros, para que nós possamos ser curados, para que nós possamos ser sarados, para que as pessoas que estejam enfermas sejam saradas. Então, eu comecei a analisar e vi, não questionei nada, mas eu vejo uma música dessa aí como um ataque para as igrejas, como um ataque para o povo evangélico. Eu vejo uma composição dessa atacando a igreja. E é óbvio que Jesus disse que no final dos tempos, muitos seguidores se levantariam contra a própria igreja. Por que isso está acontecendo? Porque está perto o reino do Senhor. A vinda de Jesus está perto. Então, todos os métodos que Satanás tiver que usar para ele atrapalhar, para ele desvincular, para colocar uma divisão no meio da igreja, ele vai fazer. Tudo que Satanás ele tentar fazer, ele vai usar todas as armas, todos os mecanismos, ele vai usar para tentar colocar uma divisão no meio da igreja. E esse louvor dessa moça aí, quero que ela seja feliz, quero que ela analise bem, quero que ela aceite Jesus novamente. Porque, na verdade, eu estou vendo aí uma grande divisão no meio da igreja. Porque chamar o povo de Deus de fariseu é muita hipocrisia. É chamar Jesus de fariseu novamente. Porque o que foi que Jesus falou na palavra? Que nós temos que amar uns aos outros. Se eu amo, se vocês olhar nas minhas redes sociais, você vai me encontrar eu de joelho todo dia, orando pela nação, orando pelos pastores, orando pelas igrejas, orando pelas pessoas que estão nos hospitais, orando pelas pessoas que estão
nas drogas, orando pelas pessoas que estão nos presídios. Eu estou orando. Então eu não posso deixar de orar, porque a moça compôs esse hino. Não sei quem foi o autor que compôs essa música, mas temos que pensar se essa pessoa é crente, temos que analisar se essa pessoa é de Jesus, porque tá todos os mecanismos. A Bíblia Sagrada, ela tá aqui, ó. Ela tá aqui, a Bíblia Sagrada. Tudo que nós precisamos está aqui. E no livro de Tiago está dizendo que nós temos que orar um pelos outros. No livro de Mateus está dizendo que o nosso sacrifício, quando nós sacrificamos, é uma devoção, é uma indicação. Indicação porque Jesus indicou esse momento para nós sacrificar a nossa vida, para santificar o nosso corpo, a nossa alma, está contrita com Deus. Então o meu sacrifício não é de fariseu. O sacrifício da minha família não é de fariseu. O sacrifício da igreja onde eu congrego não é de fariseu. Aonde eu prego a palavra do Senhor, eu não prego na intuição de adorar um Deus Torá, porque era o Deus que os fariseus adoravam, era o Deus Torá. Então isso para mim é uma coisa sem pé, sem cabeça, e eu respeito a opinião de todo mundo, mas essa é a minha opinião, vivificada, analisada. Eu passei dias orando, passei momentos orando, o meu pastor estava lá, questionou sobre a música, achou bonita por excelência, porque parece uma música fúnebre, fez até os calouros lá chorar. Fez os calores chorar, porque parece uma música fúnebre. Quem vê uma música daquela no velório vai botar todo mundo pra chorar. Todo mundo vai chorar no velório, porque é uma música fúnebre, entendeu? Uma música que eu não sei por que não cantou Jesus salva, Jesus batiza, Jesus cura. Por que ela não fez uma música desse tipo? Olha, falando pro pecador, olha, pecador, te arrepende dos teus pecados. Aí quer dizer, o que é que o pecador, olha aqui pra mim, o que é que o pecador vai pensar disso? Eu não vou aceitar mais Jesus, porque se esses crentes tudinho são fariseus, se eles sacrificam para eles mesmos, se eles oram para eles mesmos, eu não vou mais aceitar Jesus. Que tipo de Jesus é esse que esse pessoal estão pregando? Que tipo de Jesus é esse que esse pessoal estão anunciando? Um Jesus que ele sacrifica para eles? Um Jesus que é de fariseu? Uns crentes fariseus? Ora, vamos parar e vamos analisar junto. Vamos analisar junto, que para mim, na minha concepção, é um ataque contra a igreja. É para colocar uma divisão no meio da igreja. A igreja estão lutando para a igreja se dividir. Se você olhar, já tem igreja espalhada para tudo quanto é lado. Isso aí não é sombra de dúvida, mas eu prefiro uma igreja em tudo quanto é lado do que um bar em cada esquina. Eu prefiro uma igreja em cada esquina do que um bar em cada esquina. Eu prefiro uma igreja em cada esquina do que um motel em cada esquina. Eu prefiro uma igreja em cada esquina, orando, sacrificando, jejuando, do que um bar, do que uma prostituta andando na rua, do que um usuário matando o outro por causa de uma cabeça de maconha. Isso aí não é de Deus. Agora, pregar o evangelho, dizer que nós somos fariseu, dizendo que o nosso sacrifício é para nós mesmos, isso aí está repreendido em nome de Jesus. Eu não aceito isso, não. O evangelho do Senhor não é evangelho de fariseu. O evangelho do Senhor, o apóstolo Paulo disse que é poder de Deus. O evangelho é poder de Deus. E essa é a minha opinião hoje. Quem quiser comentar e achar que eu estou errado, o problema é seu. Mas o evangelho do Senhor é poder de Deus. O evangelho do Senhor Jesus não é de fariseu, é de poder de Deus. Eu não tenho sombra de dúvida que no meio do povo evangélico tem uma cúpulazinha de pessoas aí querendo ficar rico. Mas isso aí é eles com Deus. É eles com Deus, mas que o evangelho é poder de Deus, transforma. E a palavra de Deus diz que a palavra do Senhor Jesus é mais forte do que um martelo que esmiuça a penha. Amém? Eu quero que vocês analisem e pensem nisso.